receber o pastor Júnior Trovão, que é uma honra, um dos maiores pregadores do Brasil. Um homem de fé, um homem de coragem, um homem que põe a cara para bater, um homem que não se esconde em prol daquilo que ele crê. Um homem de família, um homem que, por onde passa, ele deixa um rastro de bênção, um rastro de vitória. Ele já veio aqui na nossa igreja por várias vezes e vai voltar até Jesus voltar, porque ele é um homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor Júnior Trovão. Pastor Flamarion, paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui nessa live com o Senhor. Eu faço também das minhas palavras as suas palavras, porque, na verdade, o Senhor também é um homem de Deus, um pastor, um pai, um esposo exemplar aí, e que tem, de fato, também posto a cara para bater numa hora tão difícil como essa, onde os homens de Deus, de verdade, precisam representar o reino pela qual foi chamado, e o Senhor é um desses homens. Eu me sinto feliz de fazer parte dessa gama e estar aqui nessa live aqui. É uma honra para mim. E bom dia a todos, boa tarde aí, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Você que está nos acompanhando agora, meus amigos, pega esse aviãozinho aí do Instagram e manda para os seus contatos. Pega esse aviãozinho e manda, porque você compartilha para que outras pessoas possam acompanhar. E também, essa nossa live vai estar salva no nosso canal do YouTube, Pastor Flamarion. Você vai lá, 3 horas da tarde, vai estar essa live lá salva para mais pessoas também poder acompanhar. Pastor Júnior, nós vamos estar falando aqui nessa tarde sobre, biblicamente, o tempo em que nós estamos vivendo. Eu dei a introdução aqui, falando sobre Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares que tiverem. Samaria, Judeia, confins da terra, Jerusalém, a nossa casa, Samaria, o nosso entorno, Judeia, o nosso estado, Samaria é confins da terra, o Brasil e o mundo. Então, a testemunha é aquela que produz prova da verdade. Quando uma testemunha chega diante do juiz, se ele mentir, ele pode ser preso. Então, quando Jesus diz que ele vai nos dar poder para nós sermos testemunhas, é para falar das verdades dele. Nós temos que ser testemunha no trabalho, nós temos que ser testemunha na escola, nós temos que ser testemunha na igreja, nós temos que ser testemunha na rua que Jesus vive. Eu era viciado em bebida alcoólica, eu tomava Bacardi com coca. Hoje eu sou testemunha que Jesus me libertou. O senhor era também viciado. O senhor é uma testemunha que Jesus liberta. Então, por favor, vamos introduzir nesse tempo de crise, biblicamente estamos vivendo, a importância de sermos testemunhos de Cristo. Se o senhor quiser discorrer um pouco sobre esse Atos 1:8, fica à vontade, por favor. Na verdade, o Senhor, ele nos deu uma ferramenta, pastor Flamarion, dele, né? E de fato é o poder do Espírito Santo. Ninguém consegue ser testemunha sem a presença poderosa do Espírito Santo. Eu sempre digo, ele próprio disse lá em Atos, no capítulo de número 1, verso 8, mas vireis sobre vós a virtude do Espírito Santo e sereis revestidos, né, de poder do Espírito Santo. Revestir é uma veste a mais, eu já tenho a minha, mas esse revestimento é uma veste a mais que Deus nos dá, que o Senhor nos capacita a ser testemunha dele. Ninguém consegue ser testemunha de Cristo sem o revestimento do Espírito Santo. Até porque Romanos 8:11, se eu não estou enganado, Romanos 8:11, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, se ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, embora eu não vi Jesus ressuscitar, eu não vi Cristo na época em que ele viveu entre o seu povo, mas o Espírito Santo, ele testifica, se ele ressuscitou a Cristo, ele testifica em mim que aquilo que eu estou pregando é verdadeiro, é real, é poderoso. Então, para ser testemunha de Cristo, não tem como, não há possibilidade sem ser cheio do Espírito Santo, porque é ele que testifica, de fato, junto com a sua palavra. Ele é o inspirador da palavra, o Espírito Santo, e é aquele que ressuscitou a Cristo. É ele que testifica que a obra que nós estamos fazendo vem da parte de Deus. Então, o primeiro assunto a ser tratado
é que uma geração, para ser testemunha de Cristo, ela tem que estar revestida com o poder do alto. Jesus não deixou a igreja primitiva, eles foram treinados, eles foram ensinados, mas eles não deixou a igreja fazer a obra que é alcançar o mundo, sair de Jerusalém sem antes ser revestida de poder e autoridade. A gente precisa, de fato, numa hora como essa, a gente precisa de poder e autoridade para pregar o evangelho. Eu não estou aqui discriminando ninguém, mas não estamos aqui precisando, numa hora como essa, de palestras motivacionais numa hora de crise como essa. Não estamos precisando de tantos outros subterfúgios que estão criando em cima do altar. Estamos precisando, de forma essencial, poder do Espírito Santo para fazer a obra. Porque com poder eu não temo, pastor. Eu, de mim mesmo, para pregar o evangelho, quando surgir uma eventualidade em que pode gerar até o risco da minha vida ser ceifada. Se eu estiver vazio, eu vou retroceder, eu vou querer parar, eu vou correr, eu vou ter medo. Mas se eu estiver cheio e entender que foi Deus que me colocou ali, eu não vou retroceder, eu vou continuar. Observa lá no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João haviam feito realizado a obra diante do povo de Jerusalém, onde até muitos dos discípulos, dos moradores, pegavam todas as suas propriedades, vendiam e colocavam ante aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles pregavam por toda Jerusalém. Diz a Bíblia que após Ananias e Safira morrerem, porque mentira ao Espírito Santo, diz a palavra do Senhor que esses dois homens cheios do Espírito Santo, quando o povo viu que eram homens dotados da presença de Deus, com dons espirituais, a Bíblia diz que vinha gente de todas as cidades e trazia aos pés dos apóstolos para que eles curassem. E a Bíblia diz que eram todas as enfermidades e gente possuídas de espíritos malignos. A Bíblia diz que todos eram curados. Entrou uma seita na época chamada Saduceus, e o texto disse que eles ficaram com inveja dos apóstolos. Então, excitaram o povo, prenderam esses dois homens, colocaram dentro do cárcere. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou pelaquela cadeia dentro, sem precisar quebrar nada, e de forma sobrenatural, com o cárcere fechado, tirou Pedro e João de dentro daquele cárcere. Meu irmão, como passou eu não sei, mas se na África os bruxos conseguem atravessar a parede, pastor, na África, eu já tive na África 12 vezes, se os bruxos com o poder das trevas conseguem atravessar uma parede, imagina quem serve a Deus, cheio do Espírito do Senhor, o anjo puxando ele e passando pelaquela grade. Então, o texto vai dizer que o próprio cidadão que foi no dia seguinte investigar, quando o Sinédrio se reuniu para julgar Pedro e João, a Bíblia diz que o próprio cidadão que foi lá buscar ele para aquela reunião disse: olha, vimos que os guardas estavam lá, vimos que de fato a cadeia estava fechada, mas quando entramos lá dentro, eles não estavam, não sabemos como eles escaparam, aleluia, mas eles saíram de lá. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e disse: vai ao templo pela manhã e pregue toda esta palavra de vida, anuncie esse evangelho. A Bíblia diz que eles estão pregando, pastor. A Bíblia diz que eles estão defragando o evangelho, quando de repente a Bíblia vai dizer que os guardas foram lá. Quando souberam que eles estavam no templo, o Sinédrio mandou os guardas e de forma coercitiva, não com violência, não com truculência, levaram eles sem bater, disseram: nos acompanhem, vamos até o templo, porque o texto disse, vamos até o Sinédrio, porque o texto disse que eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que eles começaram a interrogá-lo, perguntando: já não mandamos vocês calarem a boca? Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Já não falamos já não pedimos vocês para calar a boca? Pedro abriu a boca e disse assim: importa mais obedecermos a Deus do que a vocês, mais obedecermos a Deus do que os homens. Num contexto bíblico, a gente tem que separar, a gente tem que entender a
ordem que vem para nos impedir e a ordem que vem para nós obedecermos. Há muita diferença entre a ordem que vem para nos impedir e a ordem que tenta fazer com que a gente pare. Dentro do contexto, as autoridades daquela época judaicas, elas queriam fazer Pedro e João parar de pregar o evangelho. E dentro desse contexto, Pedro disse, importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. Não vamos parar de pregar o evangelho. Sabe por quê? Estavam cheios, pastor Flamarion, estavam cheios da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando eles falaram isso, Gamaliel, um dos líderes do Sinédrio, abriu a boca e disse, coloca esses homens para fora, coloque esses 2 homens para fora, porque eu quero conversar convosco. Gamaliel abriu a boca e disse, olha, já se levantou aí um tal de Teudas. Teudas era um homem que se intitulou, pastor, se intitulou profeta, se intitulou um profeta messiânico, que iria fazer aquilo que o Messias mandou que estava por vir, porque muitos não criam em Jesus como Messias. Intitulou-se como um profeta enviado de Deus, que anunciaria a chegada do Messias. Levou-lhe, arrumou 400 pessoas para estar com ele, chegou até próximo do Jordão, convocando o povo e dizendo, eu vou abrir o Jordão, até que o procurador da época mandou guardas até o Jordão, mandou executar quem estava com ele. Muitos escaparam com vida, cerca de 400 pessoas se dispersaram. Teudas foi executado e a obra acabou. Gamaliel abriu a boca e disse, um Judas também se levantou e pereceu, e o povo também. Aí Gamaliel deu um norte extraordinário e disse assim, deixa eu dar um conselho a vocês, se o propósito, olha que coisa extraordinária, se o propósito e a obra vierem dos homens, a obra por si só perecerá e acabará, e quem a iniciou vai morrer. Aí olha que coisa extraordinária, porém, se o propósito e a obra forem de Deus, tirem a mão, deixe esses homens ir, porque vocês não estão contendendo contra eles, vocês estão arrumando briga com Deus. Entenda, pastor Flamarion, como é extraordinário. Ele disse, se o propósito e a obra forem de homens, vai perecer. Ou seja, tudo aquilo que eu determino, tudo aquilo que eu quero, se não vier da parte de Deus, vai acabar, vai ser aniquilado. O diabo para, a morte termina, ela pode até terminar com a vida. Aprenda isso, quem está me ouvindo aqui. A morte e o diabo pode até acabar com a minha vida, mas nunca poderão acabar com o propósito, nunca poderão acabar com a obra, porque o propósito de Deus ninguém fere, o propósito de Deus ninguém para, o propósito de Deus ninguém termina, ele vai avançando. Observa que Gamaliel deu a ordem dizendo, se for do homem vai acabar, mas se for de Deus, ninguém vai parar. Observa aqui, pastor Flamarion, mataram Pedro pendurado de cabeça para baixo, ou seja, terminaram com a vida de Pedro, mas o propósito ninguém parou, a obra ninguém parou, a obra continua em Governador Valadares, a obra continua no Rio de Janeiro, a obra continua no Brasil, a obra continua no mundo. Ninguém consegue parar o propósito, ninguém consegue parar a obra, e eu vou dizer para você, ninguém vai conseguir parar. Coronavírus não para, o diabo não para, a morte não para, podem acabar com os homens. Olha quantos soldados de Deus caíram aí, ó, diante do coronavírus. Pastores morreu, pregadores morreu, mas o propósito e a obra não para. Em meio à pandemia, pastor Flamarion está pregando, em meio à pandemia, o pastor Silas Malafaia prega, pastor Jerônimo está pregando, tantos homens de Deus estão pregando. Sabe por quê? O propósito, ainda que custe a nossa vida, o propósito está sendo anunciado. E qual é o propósito? Difundir o reino de quem é a obra de Deus. A obra é de Deus e ninguém Aleluia. vai parar essa obra. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, a Bíblia Aleluia. diz, pastor Flamarion, que mandaram eles embora, mas antes de mandar, a Bíblia diz que o Sinédrio deu uma coça em Pedro e João, mas mesmo com a coça, mesmo ferido, eles saíram para a rua e pregaram o evangelho. Pode bater, pode criticar, quanto mais critica, quanto mais bate, mais a gente prega. Não adianta, é sempre
sempre assim, é sempre a alta cúpula que está dizendo que a gente não pode pregar, é sempre gente que anda com a Bíblia na mão que diz que a gente não pode pregar. Eu estou olhando aí, pastor, e vendo que tem pastores denunciando outros pastores, tem gente crente denunciando outros crentes porque está pregando numa hora de pandemia. Meu irmão, tem gente que não tem a vida por preciosa e, se possível for, entregará a vida por causa do evangelho. Eu não tinha medo de pregar, eu não tinha medo de trocar tiro quando estava no tráfico, e você acha que eu vou ter medo de pregar o evangelho numa hora como essa? Se eu tiver vazio, eu vou correr, mas se eu tiver cheio, eu vou adiante. Então, pastor, se a gente está revestido, a gente vai pregar o evangelho. Se é de Deus, ninguém para. Se é de Deus, ninguém vai parar essa obra. E eu tenho um alerta para dizer para a nação brasileira: não é o coronavírus que vai acovardar homens como eu, pastor Flamarion e muitos homens de Deus que tem nessa nação. Glória a Deus, louvado, muito forte. Estamos aqui ao vivo com o pastor Júnior Trovão, pela Rádio 104 FM, aqui pelo Instagram, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, liberar essa palavra profética em teu favor. Pastor Júnior, agora como que a pessoa ela vai se tornar cheia do Espírito Santo? Como Pastor, que ela vai se tornar cheia do Espírito Santo? Olha, o próprio texto por si se explica, né? Usando 2 capítulos se explica o texto. Primeiro, se fez a promessa. Está em consonância com Atos 1 e 8. É o mesmo texto, Lucas 24, 49. Ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse texto é o mesmo dentro do contexto onde se encontrava Jesus. O texto é o mesmo, tanto que é o próprio Lucas que fala sobre isso. Ele escreve tanto o seu livro como Atos dos Apóstolos para Teófilo. Então, Jesus fez a promessa. Quando Jesus fez a promessa e foi assunto aos céus, para onde os discípulos foram? Os discípulos foram para o local da promessa. Jesus disse: fica lá, entra no cenáculo. Ou seja, quem fez a promessa foi quem? Jesus. Mas quem buscou? Os discípulos. Então, a promessa, ela está a cargo de todos, porque essa é uma promessa universal. Não é uma promessa para a Assembleia, não é uma promessa para Batista, para Quadrangular, é uma promessa para todos, não é de forma específica, lógico, é específico para aqueles que são servos de Deus. Então, para todos os servos de Deus, essa promessa é abrangente. Agora, se a promessa está à minha disposição, o texto é claro. No capítulo 2 diz que 120 foram para o cenáculo buscar. Então, se eu quero ser cheio, eu não vou ser cheio parado dentro de casa, eu não vou ser cheio vendo Netflix, eu só vou ser cheio se eu buscar. Eu tenho que buscar, clamar a Deus. A Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo veio como um vento. Eles passaram 9 dias buscando. 9 dias, houve um silêncio total. Só havia um silêncio, só havia o grito daqueles que buscavam para que o Espírito Santo descesse. Enquanto a promessa não se manifesta, há um silêncio no céu. Apenas haverá um barulho na terra, buscando. Mas quando a promessa se manifestou, o texto disse: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio um vento, veio um som como um vento veemente e impetuoso. Ou seja, quando se cumpriu, houve um som do céu. Porque quando o céu se manifesta, o céu faz barulho, irmãos. Isso é claro. Quando o céu se manifesta, tem barulho. O céu é barulhento. O céu, quando se manifesta, é estrondoso. As pessoas têm que ver que, de fato, é o céu que tem que ouvir que o céu está se manifestando. Então, aí eu vou falar uma coisa, pastor. As pessoas, às vezes, criticam. Como critica o senhor, criticam a mim. As pessoas criticam a maneira como nós se posicionamos, a forma como fazemos a obra. Mas eu vejo o senhor faz campanha, dorme no altar. Chega, eu falei com a minha esposa e falei com algumas pessoas. Eu falei, eu tenho 42 anos, mas eu acho que eu não tenho o pique do pastor Flamarion. Como ele consegue fazer 3 cultos, né, de manhã, de tarde, à noite. Domingo está sendo 10, viu? Domingo aqui está sendo 10 cultos, para não dar muita aglomeração de pessoas. Todo domingo é 10 cultos aqui em Valadares. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e quem está me ouvindo aqui, não adianta ser um chamado. Tem gente que vai ser pastor de 100 ovelhas, mas tem gente que vai ser pastor de 10 mil, tem gente que vai ter 2 milhões de pessoas como teve Moisés. Para cada um, Deus dá uma chamada.
Para cada um, Deus dá uma capacidade, uma estrutura. Então, se a gente quiser ser cheio do Espírito Santo, pastor Flamarion, não tem outro meio, não tem modinha, não tem mágica, é busca. É busca. Todo avivamento começa com busca. É só pesquisar a história do avivamento mundial, que todos os avivamentos na Europa, na África, todos no Brasil, todos começaram com busca e com Bíblia e com jejum. Não tem outra mágica. Agora, não tem outro meio, não tem mágica. É busca. O segredo é simples. É só dobrar o joelho, clamar sem um coração puro e sincero, e o Senhor vai te encher, e tu vai ser uma testemunha cheia do poder de Jesus. Para nós encerrarmos esse momento aqui, meu amigo pastor Júnior Trovão, conta uma das mais profundas experiências que você teve com o Espírito Santo nessa sua caminhada. Deve ter sido diversa, mas tem alguma que te tocou de uma forma mais forte? Olha, teve uma, pastor, que eu estava pregando, embora foi eu ministrando, né? E estava uma graça muito grande, estava uma presença muito forte do Espírito Santo. E eu me lembro que eu tinha saído de um momento de consagração, né? Eu tinha feito o meu período de consagração antes de assumir aquela tribuna, e eu fui pregar, e naquele dia tinha uma mãe com uma criança na minha frente, quando de repente aquela criança não tinha mais do que 2 anos e meio. Aquela criança saltou do colo da mãe e ela começou a marchar levantando a mão. Ela levantando a mão, e ela começou, eu olhei para a boca dela no meio daquele barulho e percebi que ela estava falando, de fato, em línguas estranhas. Mas eu achei que, por ser uma criança, ela estava brincando, né? Mas ela marchando e ela fechando o olho. E daqui a pouco eu olhei para a mãe dela estava chorando, a mãe daquela criança. Quando terminou o culto, a mãe dela veio até a mim, chorando, e disse: pastor, você ouviu o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Ela disse: Jesus batizou meu filho com o Espírito Santo. Jesus batizou a minha criança com o Espírito Santo. Então, assim, essa foi uma das experiências inesquecíveis que eu tive com Deus, e já dentre muitas outras, ao ponto da gente estar tão cheio da presença de Deus que eu não me sentia mais nesse mundo. Eu estou falando de experiência pessoal. Eu não me sentia mais nesse mundo. Tudo perdia o valor. Não as pessoas, mas o mundo em si, as coisas. Eu não sentia mais desejo de estar aqui, eu queria ir embora. Parecia que eu estava andando na rua e parecia que eu estava flutuando. Da presença está transbordando na minha vida. Então, são experiências que Deus vai nos dando, fora os milagres, né? Com o poder do Espírito Santo, o paralítico soltar a cadeira de roda, soltar uma moleta em Minas, está até no YouTube. Agora eu estava pregando na Umadego, ali para 22 mil jovens ali em Goiânia, e quando eu terminei a oração, está lá até gravado, quando a gente fez a oração da fé, o surdo veio e disse: eu estou ouvindo, eu estou começando a ouvir, eu estou ouvindo, e foi uma glória naquele lugar lá. Se tiver alguém que está nos ouvindo, estava lá, vai perceber que isso aí é verdade, está gravado. Então, Deus continua sendo o mesmo, né? Tem aí uns incrédulos aí, dizendo que o poder da cura, o dom de cura acabou para ele, para mim continua, né? Acabou para eles, mas para a gente continua. Eu creio, eu fico pensando, esse camarada, se fala que o dom da cura acabou, se o filho dele estiver doente, ele vai orar em nome de quem? Em nome do doutor da Unimed, em nome do doutor da Amil? Ou ele vai orar em nome de Jesus para Jesus curar? Não, não acabou, irmãos. O dom continua. Não ficou apenas na era apostólica. Estar a serviço da igreja, estar a serviço daqueles que buscam, e o Senhor dá a cada um conforme for útil na obra dele. Então, vamos continuar pregando o evangelho cheio do Espírito Santo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la e para concluí-la. Glória a Deus, muito forte. Pastor Júnior, nosso tempo é meio corrido, mas eu queria nos abençoar terça-feira que vem novamente aqui na rádio, pode ser? Vamos estar juntos de novo? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar só de meio-dia, meia hora, mas eu queria que o senhor terminasse orando por essas pessoas que nos acompanham. Por favor, dirija essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença estamos, ó Deus, quero te apresentar todos aqueles que ficaram conosco nessa live, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos sobre eles. Se tem alguém enfermo, que o Senhor cure agora, seja de Covid, seja de câncer, seja de AIDS, seja
de qualquer que seja a enfermidade, a depressão, sare agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toma nas tuas mãos, brinda, Senhor, os teus ouvintes, brinda os teus filhos que estão nos ouvindo agora, coloca sobre eles a tua armadura e livra dessas setas do mal, livra desse vírus, sim, guarda teu servo, pastor Flamarion, sua família, amém, que está na linha de frente, Senhor, reveste teu filho e que todo dardo que vem até ele, que bata, Senhor, e caia, que não penetre, amém, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esta rádio, a 104, em amém, nome do Senhor Jesus. Continue abençoando a todos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Júnior, eu vejo o senhor fazendo algumas lives no YouTube. Fala para os ouvintes da rádio, né? Como é que te acha, como está sendo essas lives. Também eu quero deixar aqui para quem está nos acompanhando, estamos ao vivo, vai ser reprisado hoje à noite na rádio, esta fala aqui do pastor Júnior Trovão, e vai estar a partir das 3 horas da tarde ao vivo no meu canal do YouTube, Pastor Flamarion. Vai lá, se inscreve, Pastor Flamarion, o canal do YouTube, para você acompanhar. Fala um pouco aí, pastor Júnior, dessa sua palavra que você tem dado no YouTube. Lá no YouTube, pastor, eu não tenho apenas pregado o evangelho em si, apenas nós começamos com a palavra e no final, lá para quase no final da live, a gente fala algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Ontem eu falei sobre a Agenda 21, que começou em 1992, aqui na Eco 92, no Rio de Janeiro, e os planos estão sendo bem traçados e tudo começa muito bem, né? Começa favorecendo a humanidade, mas quando você vai vendo lá pelo tópico 10, 15, você vai ver que tem redução de população, você vai ver que tem uma série de outras coisas que eles querem fazer para diminuir a população sobre a face da Terra. Estão gritando aí, os jornais do mundo inteiro estão gritando que a Terra está com uma superpopulação e não haverá comidas para todos, tem que dar um jeito para ver o que se pode se fazer, porque a humanidade vai passar fome. Então, eles estão começando a argumentar, terem argumentos para poder diminuir a população mesmo. Eu achava que isso era teoria, quando na verdade, da conspiração, quando na verdade é um fato que está acontecendo ao redor do mundo. Então, lá no meu canal, Júnior Trovão Off, eu estou falando todos os dias às 8 horas da noite, já estamos com 433 mil inscritos e espero você lá para se inscrever, porque está sendo muito bom. Já derrubaram minhas lives lá, quando eu falei sobre os túneis encontrados lá embaixo do oh, meu Deus, esqueci, lá em Nova York, embaixo eu esqueci o nome agora do local lá, mas dá até para a fundação do Bill Clinton, onde crianças estavam lá enjauladas como se fossem animais. Mais de 100 mil carcaças de ossos foram encontrados e já tem muita gente que vai presa, atores de Hollywood. E essa Operação Storm aí, que é tempestade, ela está vindo para o mundo inteiro, inclusive gente do Exército Americano, gente do FBI, diz que já chegaram ao Brasil e vai muita gente presa no mundo inteiro. Então, derrubaram minha live quando eu comecei a falar sobre isso. É só pesquisar aí sobre a Operação Storm que você vai ver o que está acontecendo. Coisas terríveis. Embaixo do Central Park tinha um túnel, pastor, lembrei. Embaixo do Central Park, em Nova York, tinha um túnel onde tinham crianças, moças, adultos, que eram levados para sacrifício, que eram levados, retiravam órgãos dele. Então, estão puxando, né, o depoimento dessas pessoas e muita gente já está presa, muita gente. Você pode observar agora que aqui no Brasil, você pode observar que como a Polícia Federal já está agindo e prendendo muita gente nesse momento da pandemia. Eles estão tendo ordem mesmo para não permitir que a investigação dure muito tempo, se conclua logo e prenda. É o que estão fazendo dos Estados Unidos para cá também, estão prendendo muita gente. Inclusive já tem muito ator de Hollywood preso em prisão domiciliar. Já estão com tornozeleira. O negócio está bem feio lá. Então, vai lá no meu canal, lá às 8 horas, que hoje tem, e a gente vai falar sobre outros assuntos. Inclusive, eu quero concluir essa palavra aqui de Atos 5, lá, pregando no canal, sobre aquilo que é de Deus, ninguém para. Vai ser forte. Glória a Deus. E o seu Instagram, pastor Júnior, para quem está na rádio nos acompanhando, para seguir? pr.Júnior Trovão Oficial. As pessoas falam para mim, pastor, por que o senhor não manda verificar o seu Instagram, né? Aquele pontozinho azul,
porque aí ninguém crona mais, não sei o quê. Mas eu já falei várias vezes com o Instagram, mas eles não me deram. E quem faz isso cobra muito caro, pastor. Eles pediram R$ 8.000 para fazer isso para mim, uma equipe aí. Eu falei, não tem condição, como é que eu vou pagar R$ 8.000? Ainda mais numa crise dessa, né? Para ter um símbolozinho lá azul de autenticação, deixa do jeito que está. Então, mas as pessoas conseguem ver meu Instagram, pelo número de seguidores, tem 759 mil ou 760 mil seguidores lá. Então, nos siga lá em nome de Jesus, porque Deus tem abençoado e a gente tem pregado o evangelho. Não só o evangelho, as pessoas me criticam, às vezes, o senhor está falando de política. Irmão, se eu não falar, quando a gente se cala, quando o homem bom se cala, a gente aceita o governo dos maus. Então, estão doidos para transformar isso aqui num país comunista. Eu não posso deixar, irmãos. Eu vou abrir a boca e nenhum lugar do mundo, se alguém que estiver me ouvindo provar para mim que o socialismo e o comunismo deu certo em qualquer lugar do mundo, eu paro de falar. Então, como não deu, não querem implantar isso aqui no Brasil e não vão conseguir em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a sua cidadania divina, porque o senhor é salvo, não anula a sua cidadania terrena, que é o quê? Que é de votar, que é de expor as opiniões. É muito importante os cristãos entenderem isso. Quando alguém fala, não, pastor não pode falar de política. Ah, então tá bom, então eu não vou poder também votar. Então, quando alguém me lesar, eu não vou poder ir na justiça. Então, quem trabalha não vai poder ter fundo de garantia, não vai poder ter INSS, porque não tem nada a ver com esse mundo. Isso é uma conversa fiada, essa é a verdade, pastor Júnior. É importante que esclareça isso aqui, porque se a pessoa tem uns que quer dar um até de santo, me perdoe, tá dizendo, não, eu não tenho nada a ver com essa questão de cidadania. Não tem, não? Então, para trabalhar, você não pode receber o seu salário, você não pode ter carteira assinada, porque tudo isso tem a ver com cidadania terrena. É os direitos nossos como cidadão. A cidadania divina não anula a nossa cidadania terrena. O próprio Jesus diz, dai a César o que é de César. Ou seja, aqui, e dá a Deus o que é de Deus. Um abraço, meu amigo, fica na paz aí. Ô, pastor Flamarion, só para me concluir aqui, rapidinho, se você me permite. Lógico. Eu vou fazer uma cruzada agora, dia 30, aqui em Itajaí. Eu vou fazer a segunda cruzada, Cristo em Todos e para Todos. E Deus tem honrado, para a glória de Deus. Agora, só uma ressalva aqui. O projeto, Deus colocou no meu coração para fazer, só para as pessoas entenderem. Mas para mim poder fazer essa cruzada, que é na rua, é um benefício para a cidade, é um benefício para a localidade. Olha, tivemos que ir na prefeitura, tivemos que ir na polícia, na defesa civil, no bombeiro e no Conetran. Se nós não tivermos essas autorizações, a cruzada não se realiza. Você está entendendo que uma coisa espiritual depende de outra, material, depende das autoridades? Então, não brinque com a lei. As pessoas estão brincando com a lei. Lei é lei. E eu só queria frisar isso aqui. Lembra como se começou a questão do coronavírus? Passe álcool na mão, use a máscara, conscientização, não foi? 1 mês e meio conscientizando a gente, não foi assim? Quando a gente acordou de um dia para o outro, apareceu no jornal. É obrigatório em todo o território nacional o uso da máscara nos locais públicos. Percebeu o que a lei faz? Primeiro ela te conscientiza, depois ela te obriga. E como veio o braço da lei para obrigar isso aí? Pena de uma multa para quem descumprir a lei de 300 e reincidência R$ 600. Então, preste atenção. Como cidadão, temos que abrir o olho que as leis vão ser assim, da noite para o dia, elas vão ser aprovadas e a gente vai ser pego de surpresa. Ou a gente abre a boca agora para protestar, ou estaremos indo como ovelha ao matadouro, sem pregar o evangelho, sendo morto por esses homens aí. Muito sério. Um abraço, pastor Júnior. Quem está nos acompanhando na rádio, por favor, siga aí as redes sociais do pastor Júnior. Também eu estou aqui, meu Instagram é Pastor Flamarion, por extenso, @Pastor Flamarion. E o YouTube, Pastor Flamarion também. Um abraço, tchau. Fica com Deus, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos. Até terça que vem. Tchau. Paz. In the name of Jesus.